Vamos refletir na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Evangelho de Mateus, no capítulo 17. A gente vai estar lendo assentados como estamos, mas com toda a reverência, alguns versos do 1 até o verso 21. E vamos estar refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus quer nos dizer e nos ensinar nesta noite através deste texto. E ele nos diz assim, assentados assim como estamos, vamos estar lendo Evangelho de Mateus, no capítulo 17, iniciamos no verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se Jesus deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temeis. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Senhor, nós te somos gratos por podermos estar te adorando, te louvando e ouvindo a tua palavra. Eu oro para que o teu Santo Espírito tenha liberdade neste lugar para falar conosco, para ministrar ao nosso coração a tua vontade, o teu querer e os teus propósitos. Grato, Senhor, por podermos estar te ouvindo. E assim eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar regando o nosso coração, preparando a terra para que esta boa semente possa germinar, crescer e frutificar em nós, ó Pai. Eu oro por cada vida, por cada família, por todos aqueles, Pai, que aqui estão, por aqueles que vão ouvir esta mensagem através da internet. Eu te peço, Senhor, ministra em cada coração, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Assim eu oro e entrego tudo nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Aqui a palavra de Deus neste texto fala de uma situação já também dos últimos dias de Jesus, quando ele pega 3 discípulos, ele chama 3 discípulos. O texto diz que Pedro e os irmãos Tiago e João, então Pedro, Tiago e João são chamados por Jesus para irem com ele ao monte. E lá diz o texto que naquele monte Jesus foi transfigurado diante deles.
seu rosto brilhava como o sol, suas vestes eram brancas, mais brancas do que a neve, algo que era indescritível diante deles. E eles estavam então sentindo, passando por um momento, por uma experiência inexplicável, algo muito tremendo, algo que ninguém dos outros discípulos viu, viveu, presenciou, somente Pedro, Tiago e João. E até então, eles naquele monte, eles estavam como que no ápice, no êxtase espiritual com Jesus. Eles estavam ali diante de Jesus transfigurado, diante de Moisés, diante de Elias. E ali então, Pedro, mais do que depressa, ele não quer mais sair dali. Pedro, ele olha para aquela situação, ele está naquela situação, passando por aquilo, e ele diz: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Como é bom estarmos aqui neste lugar, sentindo a tua presença, sentindo tudo o que está acontecendo aqui, junto contigo, junto com Moisés, junto com Elias. Vamos fazer tendas e vamos ficar aqui. Eu vou fazer, se o Senhor quiser, eu faço aqui rapidinho 3 tendas e a gente permanece por aqui. E aí, diz que o texto que vem uma nuvem, envolve Jesus, envolve Elias, envolve Moisés, e daquela nuvem sai uma voz e diz que aquele era o Filho amado do Pai, aquele era Jesus Cristo. Ouvi, essa voz recomenda para Pedro, para Tiago e para João: ouvi e escutai e fazei o que ele vos disser, o que ele ensinar. E dali então eles, com muito medo, caíram com o rosto em terra, e depois que levantaram novamente a cabeça, nada mais viram a não ser Jesus. E o texto diz que dali eles descem do monte, e durante a caminhada ainda eles têm um diálogo a respeito de Elias. É uma outra história que não vou entrar em detalhes agora. E quando eles chegam, a mensagem, a palavra, a reflexão é quando eles descem do monte. É quando eles chegam novamente em meio à multidão. Aqui nós podemos ver um registro de algo que muitas vezes acontece conosco espiritualmente. Muitas vezes a gente está numa fase, vamos dizer assim, né? A gente tem esse costume de separar as coisas por fases. Às vezes a gente está numa fase espiritual tremenda, boa, na presença de Deus, a gente sente a presença de Deus, a gente quer estar na presença de Deus, a gente não quer mais sair da presença de Deus, como Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração, um lugar que para eles era o ápice espiritual, junto com Jesus transfigurado, junto com Moisés e Elias. E Pedro, na sua fala, nos dá esse entendimento: vamos fazer aqui 3 tendas e vamos ficar aqui, vamos permanecer aqui, porque daqui eu não quero mais sair. E muitas vezes nós passamos por esses momentos na nossa vida espiritual, mas nós temos que entender que esses momentos não são eternos. Nós precisamos descer do monte. Nós precisamos descer do monte, porque lá embaixo tinham 9 discípulos passando por uma grande luta com um demônio. E nós muitas vezes nos esquecemos dos nossos irmãos, dos nossos amigos, daqueles que estão passando por lutas e por necessidades e por dificuldades. E justamente era isso e sobre isso que eu vou refletir hoje. O que fazer quando eu pareço derrotado? O que fazer quando parece que eu fui derrotado, quando eu fui vencido? Como estes 9 discípulos. Os 9 ficaram. Os 9 não foram levados por Jesus ao monte. E lá, enquanto aqueles 3 estavam na presença de Deus, sentindo a presença de Deus, desfrutando daquele momento maravilhoso da transfiguração, onde Pedro não queria mais nem sair de lá, Jesus, que sabe todas as coisas, ele sabia o que estava acontecendo no pé do monte. Jesus sabia o que estava por acontecer, e o que estava acontecendo com aquele pai, com aquele filho. Em outro evangelho é descrito, eu não lembro agora em qual deles, mas em outro evangelho é descrito que este era o filho único deste homem, que estava sendo jogado no fogo e na água. O demônio queria lhe tirar a vida. Até então não sabiam, que era um demônio. E o pai tinha levado este filho aos discípulos para que ele fosse curado da sua epilepsia, da sua doença. Os discípulos, diz o texto, que não puderam fazer nada.
Os discípulos não conseguiram resolver o problema. Eles tentaram ajudar, tentaram fazer algo, mas não conseguiram. E Jesus, com os outros três, no Monte da Transfiguração, passando momentos incríveis na presença de Deus, e muitas vezes nós passamos momentos incríveis na presença de Deus, e achamos que esses momentos não terão mais fim, mas eles terão, porque nós temos que olhar para aqueles que ficaram, nós temos que olhar para aqueles que estão no pé do monte, aqueles que estão lutando e que foram muitas vezes derrotados. Esses discípulos, esses 9 discípulos, aparentemente neste momento foram derrotados, eles se sentiram derrotados. E neste momento que nós passamos, esses últimos praticamente 2 anos que nós passamos, quantas pessoas que nós conhecemos foram derrotados pelo inimigo? Quantas pessoas que nós nos relacionamos, que nós tínhamos envolvimento e conhecíamos e andávamos juntos, mas que foram derrotados pelo inimigo? O inimigo os venceu. E aí nós muitas vezes nos questionamos por qual motivo, por que isso aconteceu, por que aquilo, mas na verdade aqui nós encontramos uma receita da parte de Jesus Cristo, para que a gente possa se reerguer, para que a gente possa voltar a crer, para que a gente possa voltar a estar na presença do Mestre, mesmo quando a gente se sente um total derrotado, mesmo quando a gente se sente que não tem mais condições, que não sabe mais o que fazer, aonde ir, como agir diante de uma situação muito difícil. E aqui a primeira coisa que nós podemos ver é que quando eles descem do monte, quando eles se aproximam do monte, quando eles vêm do monte, versículo 14, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas outras na água. Eu apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aqui, aqueles 9 discípulos foram expostos. Aqueles 9 discípulos, eles foram, todo mundo agora, inclusive Jesus, que era o mestre, e aqueles outros 3 que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, que chegam ali naquele lugar, ficam sabendo: nós falhamos, nós fracassamos, nós fomos vencidos. E é difícil admitir isso. É difícil nós admitirmos que fracassamos. É difícil nós admitirmos que fomos vencidos. Fomos vencidos pelo pecado, fomos vencidos pelo mal, fomos vencidos pela tentação, fomos vencidos pelo vício, fomos vencidos pelo erro, fomos vencidos pela desmotivação, fomos vencidos por tantas coisas. É difícil admitir, mas aqui o pai deste menino chega a Jesus e diz: os teus discípulos não conseguiram resolver o problema, eles foram vencidos. Eu tenho a certeza do Espírito Santo ministrando conosco e falando ao nosso coração em áreas que muitas vezes nós também fomos vencidos. Muitas vezes a gente foi derrotado durante essa pandemia, durante algum momento, alguma fase da nossa história, da nossa vida, a gente foi derrotado, foi vencido, a gente não conseguiu vencer. Como estes 9 discípulos que andavam com o mestre, que seguiam o mestre e por algum momento foram deixados um pouco de lado, porque Jesus tem os seus propósitos. Jesus tem os seus meios e não cabe a nós questionarmos. Mas os meios e os propósitos são do Senhor. E o motivo pelo qual o Senhor levou Pedro, Tiago e João são dele. Nós não sabemos, nós não podemos saber, não tem como sabermos por que Jesus escolheu esses 3, mas ele escolheu. Então não tem como nós sabermos por que fulano e ciclano e beltrano estão tão bem espiritualmente e eu estou tão mal. Eu estou tão fraco, eu estou tão desanimado, eu estou tão desmotivado. Não tem como sabermos, a não ser que a gente chame o mestre em particular e pergunte para ele. Foi o que esses homens fizeram, foi o que os 9 discípulos fizeram. Depois que eles foram expostos, depois que que o pai deste menino disse: eu apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo.
Jesus exclamou, uma geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou suportar, eu vou servir de suporte, diz em outra tradução, a vocês? Me tragam o menino aqui. E Jesus repreende o demônio, e esse sai do menino, e daquela hora em diante ele ficou curado, diz o texto. E aí então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Essa é o primeiro ponto que eu preciso entender se eu estou passando por um momento difícil. Esse é o primeiro ponto que eu preciso entender se eu estou me sentindo fraco, inútil, derrotado, como esses 9 homens se sentiram. Eles não questionaram Jesus a respeito do motivo pelo qual ele tenha levado Pedro, Tiago e João no monte. Eles não questionaram Jesus a respeito deles terem ficado de fora, deles terem ficado para trás. Eles não questionaram Jesus a respeito disso. Eles somente questionaram por que motivo nós não podemos expulsá-lo. Porque a gente falhou. É isso que eles fizeram com Jesus. Eles consultaram o mestre em particular. Chamaram Jesus em particular e perguntaram para ele por qual motivo nós não conseguimos expulsá-lo. Por que a gente fracassou? Por que a gente falhou? Por que a gente desmotivou? É a pergunta que fica para mim. Por que nós nos desmotivamos? Por que pecamos? Por que falhamos? Por que ainda passamos por lutas, por necessidades, por problemas? A primeira coisa, consulte ao mestre. Fale com ele, ele tem as respostas. Eu não tenho respostas. Eu sou homem, falho, pecador, igual cada um que aqui está. Mas o mestre tem as respostas para as nossas dúvidas. O mestre tem as respostas para os nossos questionamentos. E nós precisamos consultar o mestre sem demora. É isso que esses discípulos fizeram. Por que nós não podemos expulsá-lo? E muitas vezes quando nós passamos por momentos em que não conseguimos resultados na nossa vida, quando nós passamos por momentos difíceis, quando as coisas parecem que não dão certo, quando parece que tudo está dando errado, quando parece que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer, que não sabemos, quando não sabemos mais o que fazer, a única coisa que nos resta é ir falar com o mestre. E aí nós temos que entender que isto é necessário. Porque muitas vezes são-nos expostas situações pelas quais nós não gostaríamos de passar ou ouvir do mestre. E segue o questionário, segue o diálogo. E Jesus diz para eles o motivo. Logo, logo nós vamos estar falando sobre isso. Mas o que nós precisamos entender é que quando nós vamos consultar o mestre, nós temos que consultá-lo, preste atenção nisso. Quando nós vamos consultar o mestre, nós temos que consultá-lo ao nosso respeito, não ao respeito do próximo. Eu tenho que querer saber de mim o motivo porque eu estou passando por isso, porque isso está acontecendo comigo, porque eu estou fraco, porque eu estou desanimado, porque eu estou triste, porque eu estou chateado. Os discípulos não questionaram Jesus a respeito dos 3 que estavam no ápice espiritual no Monte da Transfiguração. Eles não falaram sobre Pedro, eles não falaram sobre Tiago, eles não falaram sobre João, eles não queriam saber o que tinha acontecido no monte, eles não queriam saber nada a respeito do que Jesus tinha vivido e passado com os 3 no Monte da Transfiguração. Eles queriam saber a respeito deles. Mestre, por que nós fracassamos? Por que nós falhamos? E é esta pergunta que precisa ser feita para o mestre. Nós temos uma grande tendência de olhar para os outros ao invés de olharmos para nós mesmos. Nós temos uma grande tendência de acharmos culpados para os nossos problemas. Nós temos uma grande tendência de acharmos culpados quando as coisas não dão certo para nós. E esquecemos de pedir para Deus o motivo pelo qual eu falhei. Por que eu estou falhando? Por que eu estou triste? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor permitiu isso? E o Espírito Santo ministra aos nossos corações e exatamente nos revela, nos traz à memória o que estamos sentindo. E pelo que estamos passando. E também quem estamos culpando.
Não culpe ninguém. Fale com o mestre e pergunte, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Seja lá onde for, no teu trabalho, no teu emprego, no teu negócio, na tua escola, na tua família, na tua casa, eu não sei qual é o problema, mas o Senhor sabe e o Espírito Santo ministra. Então fale com Ele e pergunte para Ele o motivo, como os discípulos fizeram. Os discípulos chegaram e perguntaram para o mestre, em particular, e isso já nos é revelado, e Jesus nos ensina isso. Se você quer falar comigo, se você tem algo a tratar comigo, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. É lá que nós vamos ter um relacionamento, é lá que nós vamos estreitar os laços, em meio às lágrimas, em meio ao choro, em meio aos soluços, é lá no nosso quarto que nós vamos ter e estreitar laços com o nosso mestre. Mas para que isso aconteça, eu preciso reconhecer que eu falhei. Eu preciso reconhecer que eu não me saí bem naquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu fiquei fazendo, aquilo que eu fui chamado para fazer, seja lá o que for. Nós temos que ter um coração humilde. Os discípulos tiveram um coração humilde de chamar o mestre e dizer, Senhor, nos revela o motivo por que falhamos. Nos revela o motivo por que não está dando certo. Nos revela o motivo porque as coisas estão acontecendo do jeito que estão, porque este pai chegou até nós e nós éramos para ele a esperança. Ele tinha a esperança de que o filho fosse curado. Ele tinha a esperança de que nós iríamos trazer cura para este menino. E nós não pudemos fazer nada. A gente não conseguiu resolver. A gente não conseguiu expulsar esse demônio. Por que, Jesus? Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, ministrar ao nosso coração aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos dizer a partir deste texto, a partir desse ensino. Quando 9 discípulos que andavam com Jesus, que aprenderam com Jesus, já estavam no final dos seus 3 anos de caminhada com Jesus e ainda assim falharam. Ainda assim eles foram vencidos. E muitas vezes nós achamos que somos super-heróis, achamos que nada pode nos vencer, que nada pode nos derrotar. Se os discípulos, depois de quase 3 anos caminhando com o mestre, foram vencidos, foram derrotados neste episódio e se sentiram uns inúteis, fracassados diante do pai daquele menino, como eu muitas vezes não me sinto, e eu falo por mim, como eu muitas vezes não me sinto. A gente se sente muitas vezes fracassado, a gente fracassou, a gente não conseguiu alcançar o objetivo, a gente não conseguiu resolver o problema. Isso muitas vezes acontece. A gente não é super-herói. Muitas vezes a gente não consegue mesmo, porque os problemas não são resolvidos por meios humanos, mas através de Deus. Amém? Os nossos problemas não são resolvidos por meios humanos, por méritos humanos, por conhecimentos humanos, mas através de Deus. Então, se você está passando por dificuldades, por lutas ou por problemas, consulte a Deus. É a primeira coisa que esses homens fizeram quando eles se sentiram totalmente incapacitados. Vamos falar com Deus. Vamos ver o que o mestre tem a nos dizer. E o segundo ponto é este. Jesus segue a conversa e começa a dizer e falar com eles. Jesus repreende o demônio e esse sai do menino, versículo 18. E desde aquela hora ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu. Jesus tem as respostas. Jesus tem as nossas respostas que precisamos, mas muitas vezes não queremos ouvir, por causa da pequenez da vossa fé. Como assim, por causa da pequenez da vossa fé? Nós andamos 3 anos contigo, nós caminhamos contigo, nós vimos os milagres, nós cremos em milagres, nós vimos curas, maravilhas, nós vimos surdos ouvirem, mudos falarem, paralíticos andarem, cegos enxergarem, mortos ressuscitarem, e tu está dizendo que a gente não tem fé. E Jesus disse, sim, vocês não têm fé, vocês não conseguem crer, vocês não creem. Porque se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iriam dizer para este monte, caminha para lá, e ele iria ir. E aí eu olho para cá e aprendo o ensino.
que a nossa fé, preste atenção nisso, a nossa fé é uma semente e não uma montanha. A nossa fé é uma semente e não uma montanha. Quantas e quantas vezes a gente quer ter uma fé do tamanho de uma montanha? Quantas e quantas vezes a gente quer ter fé, uma fé sobrenatural, uma fé acima do nosso problema, maior que o nosso problema. A gente quer vencer o nosso problema, empurrando ele, vencendo ele, dominando ele pela fé, mas pelo tamanho da fé. Não, Jesus está dizendo aqui que não é assim. A fé não é gigante, a fé não precisa ser e nunca vai ser gigante, ela precisa ser do tamanho de uma semente. E aí nós começamos a entender, estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, que a nossa fé, a minha fé e a tua fé é uma semente que foi colocada no nosso coração pelo Espírito Santo. Porque é um dom. Está lá relacionado com os dons. O dom da fé, junto com o dom da cura, junto com o dom de línguas, junto com o dom de interpretação de línguas, está lá o dom da fé. Então, eu não consigo, por mim mesmo, produzir fé. Eu não consigo produzir fé no meu coração. Eu não consigo fazer o meu coração crer por mim mesmo. Mas o Senhor coloca no nosso coração a semente da fé, o dom da fé. Ele lança essa semente. O que cabe a mim, o que cabe a cada um de nós, fazer essa semente crescer. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como eu faço a minha fé crescer? A partir do momento em que eu me relaciono com a palavra de Deus. A partir do momento em que eu me debruço sobre a palavra de Deus, a partir do momento em que eu tenho intimidade com a palavra de Deus, a minha fé, ela é fortalecida, a minha fé cresce, eu consigo crer, eu consigo acreditar, eu consigo confiar, eu consigo andar, eu consigo viver pela fé, porque eu tenho intimidade com a palavra de Deus. Esses discípulos, eles foram alertados a respeito disso, quando eles quiseram saber de Jesus, o motivo pelo qual eles tinham fracassado. Jesus disse para eles, porque vocês não têm fé, a fé de vocês é menor que um grão de mostarda, e sabemos que é uma das menores sementes. Jesus disse para eles, a fé de vocês é menor que a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam mover montes. E aí, a pergunta que fica aqui para mim e que fica aqui para nós, como está a nossa fé neste tempo? Onde tantas pessoas deixaram de crer, tantas pessoas deixaram de acreditar em Deus, de confiar em Deus. E eu sempre falo, quando eu converso com alguns colegas de ministério, nas convenções que eu vou, como esta pandemia, que eu também achava que lá no início, era algo que iria transformar, que ia motivar a igreja, que ia despertar a igreja para uma comunhão mais íntima, mais profunda com Deus. Foi algo que exatamente se demonstrou contrário. Pessoas que esfriaram na fé, pessoas que desistiram de andar com Deus, que não acreditam mais em Deus, que não confiam mais em Deus e que não esperam mais nada de Deus. Que nós possamos, meus queridos, questionar o Mestre e falar com o Mestre o motivo pelo qual nós muitas vezes nos sentimos derrotados. E se Ele colocar no nosso coração, e se Ele der, e certamente dará respostas, que a gente possa aceitar essas respostas. Que a gente possa ouvir dEle e possa realmente receber dEle a resposta que estamos procurando. Porque os discípulos não questionaram. Os discípulos não duvidaram das palavras de Jesus. Os discípulos, eles não revidaram a resposta de Jesus, quando Jesus questiona o tamanho da fé deles. Meus queridos, não importa o que tenha acontecido, não importa pelo que estamos passando, não importa a situação, o momento, a fase pela qual estamos passando, o que nós precisamos é entender que nós precisamos regar a nossa semente. E eu quero dizer para vocês que ela está aí. Ela está aí, no coração de cada um de vocês. Porque se ela não estivesse, vocês não estariam aqui. Então, tenham esta certeza. Saiam daqui nesta noite com esta certeza. O dom da fé está aí. O dom da fé está aí. Tenham certeza disso. Não duvidem disso. Ele está aí. Porque se ele não tivesse, vocês não estariam aqui.
Se vocês não tivessem fé, de crer num Deus que não enxergamos, de buscar, adorar um Deus que não vemos, vocês não estariam aqui. De repente ela está aí, menor que um grão de mostarda, como desses 9 discípulos. De repente ela está aí, tão pequena que parece que não tem, mas tem. E busque regar essa semente. Não queira ter uma fé do tamanho de uma montanha, queira ter somente a fé do tamanho de um grão de mostarda. Regue esta semente. Busque em Deus, através do Espírito Santo e da palavra de Deus, o regar dessa semente da fé. E ela vai crescer, e ela vai produzir frutos. Falei alguns sábados atrás na nossa congregação lá na cidade de Feliz, a respeito da fé. E falei que a fé sem obras é morta. Tiago deixa isso muito claro. É um tema para um outro dia. Mas leiam Tiago. A fé sem obras é morta. Nós precisamos começar a agir, a entender o que é fé, para que a gente possa viver pela fé. Quando as coisas parecem que não tem mais solução, quando a minha vida, o meu relacionamento, o meu trabalho, o meu negócio, o meu problema, parece que não tem mais jeito, eu fui vencido, aí é que entra a fé. Porque sem fé, Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nós possamos fazer com que essa semente cresça, que essa semente aumente, que a nossa fé aumente, até o ponto de que a gente consiga andar pela fé, praticar obras pela fé, viver pela fé, agir pela fé. E por fim, para concluir, para encerrar, Jesus ainda completa mais esse diálogo, quando ele fala que eles tinham pouca fé. Aqui neste texto, Jesus está falando deste demônio, mas ele está dando uma regra para nós, geral, para todos os problemas. Neste caso, deste demônio, Jesus diz que esta casta não se expele, não se expulsa, a não ser por jejum e oração. Mas no contexto geral, de luta, de problema, de dificuldade, quando nós passamos por momentos difíceis e nos sentimos derrotados, o que precisamos fazer? Aumentar a nossa intimidade com Deus. O que é oração e jejum? É intimidade, é relacionamento. Jesus está dizendo aqui que esse tipo de demônio, essa casta de demônio, para expulsar esta casta de demônios, precisa ter muita intimidade com o Pai. Oração e jejum. E muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e somos derrotados muitas vezes porque nos falta intimidade. Nos falta intimidade com Deus. Nos falta intimidade com o Pai. Eu sei, eu falo por mim. Como os nossos dias são corridos, como nós temos tantas coisas para fazer, ainda mais quem é líder de ministério, quem lidera a igreja, quem lidera departamentos, é uma correria imensa, mas eu quero dizer para você que se é para as coisas darem certo, tire um tempo para orar e jejuar. Aumente a tua intimidade com Deus, porque somente aumentando a nossa intimidade com Deus, nós vamos conseguir êxito. Nós vamos conseguir vitória. Nós vamos conseguir vencer os obstáculos que se levantam diante de nós. E aqui, Jesus deu a receita. Jesus deu a receita para estes 9 homens que estavam se sentindo totalmente incapazes, totalmente frustrados, desanimados e vencidos. E aqui, neste texto, não estou dizendo isso no geral, tá? Prestem atenção e não me levem a mal. Aqui neste texto, nesta situação, vencidos pelo diabo. Mas muitas vezes nós também somos vencidos pelo inimigo. Nem sempre. Não vamos culpar o inimigo por tudo. Nem sempre. Mas aqui neste texto, muitas vezes nós fomos vencidos pelo inimigo. Aqui eles foram vencidos pelo inimigo. E nós muitas vezes somos vencidos pelo inimigo também. Mas eu falei nem sempre, porque muitas vezes nós somos vencidos por nós mesmos. A nossa vontade vence, os nossos desejos vencem, as minhas prioridades vencem. Aquilo que eu quero em primeiro lugar para mim vence. Aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor espera de mim,
Então, meus queridos, quando a gente se sentir assim, quando a gente se sentir fraco, quando a gente se sentir vencido, quando a gente se sentir desanimado, quando a gente se sentir desmotivado por algum motivo, em qualquer área, não estou falando só igreja, departamento, ministério, em qualquer área. Isso pode ser trabalho, como eu já falei, pode ser empresa, pode ser escola, pode ser faculdade, seja o que for. Quando a gente se sentir desmotivado, triste, desanimado, ou com aquele sentimento assim, eu fui vencido. Eu perdi a batalha. Eu perdi a guerra, eu perdi a batalha. Eu vou jogar a toalha. Que a gente possa lembrar deste texto. E que a gente possa fazer o que estes 9 homens fizeram. Chegar na presença do Mestre em particular e pedir, questionar o motivo do nosso desânimo, do nosso fracasso. Questionar o motivo pelo qual nós estamos passando, pelo que passamos. E aí, certamente o Senhor terá respostas. Quando nós questionarmos a respeito de nós mesmos. Quando nós perguntarmos o que está acontecendo conosco, como esses discípulos fizeram. E aí, não vamos nos surpreender com as respostas. Esses homens receberam uma resposta que eu, abrindo um parênteses, eu imagino que eles não queriam ter ouvido. Eles não esperavam que eles tinham tão pouca fé. Eles não achavam que tinham tão pouca fé. Porque eles tinham muitas experiências, vivido por muitas experiências, passado por muitas experiências como mestre. E ainda assim Jesus os acusa, Jesus diz, vocês não têm fé. Imagina eu, falo de mim, imagina eu que não vi nada, que não sei de nada, que não presenciei nada, mas ainda assim creio. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não viu e creu. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós não vimos nada. Nós não vimos Jesus na cruz, como eles viram. Nós não vimos Jesus ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Nós não vimos Jesus subir aos céus em meio a uma nuvem. Nós não ouvimos ele dizer que ele iria voltar para buscar a sua igreja. Nós não ouvimos nada disso. Mas nós cremos nisso pela fé. Então, meu querido, a fé está aí. Desenvolva a tua fé. Desenvolva esta semente. Faça ela crescer. E aumente a tua intimidade com Deus. Oração e jejum. Jesus disse isso. Esse é o caminho. Oração e jejum. Para que a gente tenha resultados diante dos problemas. Amém. Amém, queridos. Encerrando aqui, vamos nos colocar de pé. E vamos louvar a Deus. E vamos adorar a Deus neste momento.